Quer orar? Não, Que a Thalita vai orar aqui pra gente. eu não. Fui. Tá fugindo? Ela tá fugindo, ó. Volta tá ali, ai, quer ir pro Congresso. Ah, não, Volta aqui, ó. Tá fugindo, ó. rapaz. Volta aqui, rapaz. E tá gravado aí a fuga de Jonas aí, ó. Então bora lá. Quer que eu ore? Ore. Querido Deus amado, poderoso Pai, mais uma vez nos encontramos em Tua presença nesta tarde, meu Pai, no Polo Bereia. Que Deus nos conceda, nos conduza, nos conceda o entendimento, a graça, nos conduza na Tua palavra, no Teu ensino, fica conosco. É assim que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paramos na página 45, capítulo 3, a ética nas relações eclesiásticas. O ministro, em suas relações eclesiásticas, não podem prescindir de que deve primar por uma conduta ética e moral, pois somente assim ele estará apto e legitimado diante de Deus e da igreja e da sociedade a desempenhar o seu papel, e suas palavras somente terão crédito pelo seu testemunho de uma conduta ilibada e sempre acima de conduta, pois ao longo do tempo sua conduta vai deixando uma marca de exemplo positivo ou negativo diante dos olhos dos homens de fora e diante dos homens de fora e da igreja, que estão sempre observando o procedimento do pastor. Para seguir bem é necessário que o obreiro tenha tato no trato com as pessoas. Tato é a prudência, a qualidade de inestimável valor para todos os obreiros. Atitudes, palavras e gestos impensados prejudicam o trabalho do obreiro. É necessário ainda ter o cuidado de não ferir a suscetibilidade das pessoas, não desmoralizar os outros, nem criar clima desagradável. Os princípios que orientam esta relação é o amor pelas almas, pela obra de Deus e o bom senso, o respeito pelo outro, a consideração e a educação. Não é de bom tom o uso de autoritarismo e abuso de poder sobre as ovelhas do Senhor. Veja, as ovelhas é do Senhor. Ainda no campo das relações eclesiásticas se faz necessário destacar a relação ética do pastor referente à denominação a que pertence, bem como a convenção a qual é filiado. Entre outras, vejamos, ele vai dizer. Antes de nós chegarmos a esse ponto, a conduta do obreiro tem que ser uma conduta santa, uma postura santa. Logo entendemos que essa postura vai se refletir dentro e fora da igreja, principalmente com as ovelhas. As ovelhas vão saber se o pastor é amoroso, se o pastor tem carisma, se ele sabe trabalhar, se ele é simples. Nós temos, já foi abordado na aula passada, mas nós temos um problema crônico, né? As igrejas de pastores olhudo, né? Muito ganancioso. Então, o pastor ele tem que ser um homem ponderado, um homem de pudor, um homem de uma conduta correta, santa, de ter limites, né? Como homem de Deus. Vamos lá. A ética eclesiástica em relação à denominação. Uma vez tenha abraçado a denominação a que pertence, deve o pastor manter-se leal a ela ou cortar relações se em boa consciência nela não poder permanecer. Jamais deve criticar publicamente a sua denominação e ser assim já fazê-lo usear tribuna convencional e nunca ir ao juízo contra qualquer irmão. Deve esforçar-se por promover o desenvolvimento de sua denominação e honrando-a com o seu próprio testemunho, auxiliando nas grandes realizações. Deve conhecer a história de sua denominação, não só no Brasil, como as suas origens no exterior, manter-se informado como funciona e extrair lições dos que fizeram história. Isso aqui a gente vê naquele livro de regras parlamentares. Não vou nem abordar
porque lá já explica isso e a gente já teve essa aula. Em relação à convenção, de novo, mais uma vez, o pastor deve ser filiado à convenção do Estado, deve estender as tendas da sua congregação no campo que trabalha, deve, ao participar das assembleias convencionais, utilizar a linguagem cristã. O pastor deve confiar na soberana vontade de Deus, na indicação de nome para exercer uma função de comando na convenção. E deve o pastor, ao apresentar um ou mais candidatos à convenção para serem ordenados ao santo ministério. Ele vai dizer alguns segmentos relevantes na escolha dos futuros ministros. Que o candidato tenha tido conversão inequívoca e não seja neófito. E o candidato, esse neófito aqui é aquele princípio que o Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não coloque neófitos na obra. Tem os nécios e os neófitos. Né? Os nécios é outra coisa, mas neófito é aquela, no grego significa aquela plantinha nova. A gente não coloca novos convertidos ou novos crentes em frente de obra, em batalhas, em lutas, pelejas. Nós temos que ter a consciência de que tem a experiência no campo de batalha. Então, o princípio é tudo na nossa vida. O chamado, Deus dá, mas o momento que chega o tempo da chamada também é com Deus. Deus chamou Davi, mas levou cerca de 20 anos para ele assumir o trono. Cristo chamou Paulo, levou 13 anos para Cristo chamar Paulo definitivamente para a obra. Tem um tempo de amadurecimento, tem um tempo de entender, tem um tempo de compreender e assimilar a obra de Deus para desenvolvê-la. Que o candidato seja batizado com o Espírito Santo. Que o candidato seja preferencialmente casado, governe bem sua casa, e que tenha os filhos em sujeição, que tenha uma vida de irrepreensível no trabalho e na sociedade. Que o candidato seja vocacionado para a obra do ministério, uma vez que a função não habilita o homem, mas o homem é que deve ser habilitado para a função. E o candidato não pertence a nenhuma sociedade secreta, né? Illuminati, aquela outra, como é que é o nome? Ai, Jesus. Do pentagrama lá? Maçonaria, né? Qual é a outra, Valéria? Tem tantas. Tem aquele negócio. Lion, já ouviram falar do Lion? Que tem alguma ligação bem distante, mas tem alguma coisa a ver também. Não é uma sociedade secreta, eu não entendo, na verdade, mas já ouvi falar do Lion. Não aqui na região, mas em outros estados que eu morei, eu via muito o pessoal do Lion. Mas não sei direito. E tem outras também. Lions Club, no caso, será que é uma sociedade secreta? Eles estão mais para um clube, né? Não? Eu não realmente eu não conheço bem, né? Nunca estudei a respeito dele, mas eu ouvi falar que eles têm não como a maçonaria, mas algo assim diferente nesse tipo de organização. Não sei se tem envolvimento com a parte religiosa, realmente não sei, mas ouvi falar bem por alto. Eu ouvi falar. Então, que não seja ligado a nenhuma sociedade secreta. Nós estamos na página 48 para 49. Que o candidato seja necessário e esteja disposto ao viver do Evangelho. Que não considere o ministério como algo hereditário. A gente vê isso aí de vez em quando, né? Não vou nem depois tu corta. Aqui mesmo. Por aqui mesmo. Só Jesus. Tem que ser escolhido por Deus. Tem algo interessante. Amor. Dá minha chinela aí de baixo, por favor. Tem algo interessante assim. Quando o chamado, o escolhido não vai, infelizmente, vem aqueles que não têm chamado. E aí a obra perece. E é horrível. Porque todo mundo vai perecer. O chamado de Deus, Deus prospera de uma forma extraordinária. Deus abre portas. Deus manifesta a sua graça. Vamos lá.
Na 49, nunca deve o pastor apresentar um candidato para a ordenação como recompensa. Bajulação, aquelas coisas todas, né? Que a gente vê, né? Aparência, por riqueza. Tem um caso aí que já ouvi falar, irmão deu 1 milhão de dízimo, R$1 milhão em dízimo. R$1 milhão em dízimo. Eu vou falar de novo. Aí o pastor pegou o cheque e ele rasgou na frente. Narrou assim mesmo, né? Falou, deixa aqui, não desconte. Ele não vai ser consagrado, ele vai voltar depois de alguns dias. Era para ele diaconato. Ele não foi. E aí ele não foi. Aí 2, 3 dias depois ele foi lá. O senhor tem o meu cheque aí? Eita consagraçãozinha cara. Tudo isso, meu amigo. Tem no meio cristão, infelizmente. Não deve também considerar que o ministério se dá aos que galgaram uma escala hierárquica, iniciada como diácono e termina como pastor. O pastor não deve ainda tratar o ministério como uma profissão, anulando os conceitos bíblicos da vocação, indicar indivíduos apenas pela mordomia, né? Mordomia, o carinho. Vocês conhecem o carinho? Carinho. Nós temos que escolher mesmo vocacionados. Não deve indicar elementos imaturos, desequilibrados mentais, aposentados, deficientes ou reformados das Forças Armadas. Isso é a nossa EPOAD está dizendo. Por motivo de insanidade mental. Seria antecipar sérios problemas para dentro da igreja. Os desequilibrados. É o low. Em suma, o ministro não deve esquecer que serve a Deus e servir da igreja. O que de fato é ser obreiro, ser servo de Deus e da igreja. Deus pedirá conta disto. Procura conhecer todos os seus líderes regionais, estaduais e nacionais, e toda a história de sua denominação e da igreja que está sobre os seus cuidados. Em desenvolver um trabalho eficiente e que traga glórias ao Senhor, a edificação espiritual da igreja e o seu crescimento. Não se conforme nem se acomode. Procure promover a evangelização e salvação das almas. Vamos em frente. O ministro e a sua relação com seus colegas. Se repete muito isso aqui. Então, vamos acelerar. Por isso que eu disse, né? Vamos acelerar. Mas que vai se repetir. Os princípios relacionados acima vale também aqui. Porém, há alguns aspectos que se faz necessário abordá-los nesse item. As relações pessoais do corpo ministerial entre si precisam, sobretudo, seguir os princípios de Efésios, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A relação do ministro com seu antecessor, né? Que isso é um problema. A gente sabe que tem antecessor que é problema. Digamos, camarada assume a igreja, pode falar. O Lúcio falou que daqui uns 5 minutos ele vai entrar aí só pra falar com os alunos aí. Tá bom. Ao assumir a igreja, a direção da igreja ou de uma igreja, ou de uma igreja, o obreiro precisa honrar sinceramente o seu antecessor. Problema, né? Porque tem antecessores aí que suga da igreja, né? Faz um trabalho horrível, maqueia a igreja. Como vai falar bem de um camarada que tratou mal das ovelhas do Senhor, né? Que está aparente. Vamos lá, o ministro deve receber um sucessor. Um sorriso bonito da nossa irmã Fabiane. Olha lá. Assistência, a fim de tomar página 51 nós estamos da situação e assumir uma firmeza a liderança do trabalho do Senhor. O ministro precisa contribuir para o que chega e que tenha uma boa acolhida por parte da igreja. Vai passar o relatório todinho. Aqui diz na página 52,
Não fale mal dos colegas. Tiago, como defensor do cristianismo positivo, isto é, de uma moral cristã embasada em boas obras, fez questão de exortar os irmãos. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Isto é a regra geral a todos os irmãos, muitos mais, ainda para aqueles que foram chamados para o santo ministério. Antiético falar mal dos colegas, falar mal dos colegas de ministério, além de ser antibíblico, bem como criar situação. Pode falar. Antiético, mas é o comum, né? Ainda mais quando troca de dirigente, o outro já detona tudo que o outro fez para trás e tal. E assim vai. Por isso que eu creio que tem que ter um nível para os pastores e também uma reciclagem. Que seja todo mundo seja todo mundo estudado. Tenha pelo menos isso em mente. Se nós temos a EPOAD, que todos que vão assumir as congregações tenham pelo menos o curso da EPOAD, né? Todos. Pelo menos isso. Para que tenha pelo menos princípios dentro da igreja. Para que tenha pelo menos princípios dentro da igreja. Que zere algumas dificuldades. Que zere algumas dificuldades. Porque essa é da obra do Senhor, porque essa é a grande dificuldade. Aplicar princípios dentro da igreja. De forma simples. De forma simples. Hoje de manhã eu estava conversando com o irmão. Lá na Talismã 21. Lá na Talismã 21. É tão simples do que beber água. O trato que tu tem com a ovelha, o pastor ele tem uma obrigação. A obrigação dele é ter pasto para que as ovelhas venham comer. A relação do pastor com o pasto é grande. Ele prepara a terra, ele ajeita a terra, ele leva as ovelhas até o pasto verdejante. Pastor leva as ovelhas para pasto verdejante. Esse levar está em cuidar, zelar, para que ela chegue lá e se alimente. Ele tem que dar pasto e leva também a águas tranquilas, refrigera a alma. Nós encontramos pastores que atribulam a ovelha, que em vez de amar, gera desgosto, gera aflição, tribulação, impaciência. É um jugo mortal. Se tu sair debaixo da minha asa, tu vai morrer. Aí a ovelha, meu Deus, aí fica o mal de Parkinson, se tremendo toda. Aquela. Alguém responde? Responde. Só o teu. Entra de novo, o meu tá funcionando. Bia, o que tu tá fazendo aí? Peraí que eu vou já dar uma sandália nela pra ela vir dormir um pouco. Porque se ela ficar com graça lá na crise, ela vai apanhar. Vem descansar. Que houve, senhor? Voltou?
entra não, né? Fazer outro link aqui. Fala que eu vou fazer outro link. Será que eles estão em outro link? Fala que eu vou fazer outro link agora, hein? Tenta entrar de novo nesse link deles aí. Eu acho que não cai pra isso não, né? É o nosso aqui, né? É a nossa internet aí, ó. Do parque mesmo. Acho que é uma miragem aí, é o sol que tá afetando a vista de É o vocês. sol, né? Rapaz, mas foi tão rápido que. Rapaz, tava. Rapaz, o negócio tava meio estranho, né? Rapaz, deu até medo, ó. Vamos lá. Partindo para o capítulo 4, a ética nas atividades ministeriais. O ministro e as suas funções. É bom analisar que o ministro em ação e a sua ética do desempenho de suas tarefas. Os princípios que devem orientar o ministro nas suas tarefas são prudência, bom senso, tato, consciência plena de seu trabalho. E suas implicações: clareza na construção de pensamentos, principalmente quando se é líder e tem que
que não só motivar as pessoas, mas delegar-lhe tarefas a executar, para tal, se for necessário, ter um bom vocabulário. Né? Ele precisa ter princípios educacionais, né, para conversar com as pessoas, para não gerar discórdia, não gerar conflitos a priori. O ministro tem uma função de que abrange inúmeras áreas da vida do ser humano, né? Seu trabalho é lidar com gente, com pessoas, e por isso é preciso ter habilidades em inúmeras áreas do conhecimento, como, por exemplo, é sempre bom um pouco de conhecimento de psicologia, para usar nas atividades de aconselhar, ter um bom conhecimento de relações humanas e sobre família, sobre criança, adolescente, jovens, adultos, idosos. O obreiro bom, ele vai de caducando a mamando, né? De mamando a caducando, né? Ele é de fralda de novo a geriátrica, como diz os outros, né? Então, ele tem que ter ser versátil, trabalhar com seres humanos, que não é fácil, e saber conversar com homens maduros, com homens de meia idade, idosos, crianças, adolescentes que é o mais complicado, jovens, mulheres, né? Mulheres de meia idade, mulheres que já estão chegando na casa dos seus 60, já que passaram ali de 20 e poucos anos, que está na flor da idade, aconselhar. Então, tudo isso ele tem que saber fazer para orientar as vidas, né? E, acima de tudo, ele tem que pedir ao Espírito Santo que lhe capacite, lhe dê esta graça de conversar com todos os seres humanos, né? Desde criança até idosos. Vamos lá. Tu me diz quando parar, hein? Dona menina aqui só tá me olhando de rabo de olho. O ministro e as cerimônias religiosas. O ministro tem sobre sua responsabilidade inúmeras atividades e funções, e etc. É preciso familiarizar-se com todas as cerimônias que um ministro religioso é chamado a celebrar, aprendendo a celebrá-las com dignidade, convicção e elegantemente. Quando isto ocorre, o ministro fica em evidência em relação à igreja e à sociedade. Os protagonistas das cerimônias estão confiados de que o ministro seja capaz de desempenhar bem o seu papel, e nisto se sentem seguros de que não haverá nada com o que se envergonhar diante dos convidados. Ele vai dizer aqui alguns princípios, tais princípios que se observa na regência de uma cerimônia religiosa. Podemos elencar os principais: reverência, tom solene, bom senso, bom discurso, cuide bem dos vocabulários, ordem e coerência nas palavras, postura, ordem na programação, né? Não demorar muito, não se estender demais, cuidado com os horários, apresentação pessoal adequada, roupas, como, por exemplo, gravata, sapato, cabelos penteados, para não tirar a atenção e o valor da cerimônia. Casamento. Eu esqueci o livro que nós... no livro de liturgias e ordenanças eclesiásticas fala tudo isso também. O ministro precisa estar inteirado por leis do país quanto à realização destas cerimônias, né? Ele precisa estar sabendo, tomar parte. O ministro precisa selecionar os hinos conforme a natureza da cerimônia, né? Não vou ler tudo isso aqui porque a gente já viu isso em liturgias e ordenanças, né? A cerimônia do batismo